Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17 de Êxodo. Estamos aqui, como sempre, com a Carol Simão e com o Edu Oliveira, que vão compartilhar esse texto curtinho, mas muito gostoso, com vocês. Tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E hoje a gente vai ver a água saindo da rocha, literalmente, se é que é possível. Boa tarde a todos. É muito bom estar mais uma vez por aqui, né? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende de qual momento da história e no tempo e espaço você está nos acompanhando aqui, né? Eu abri falando que é uma leitura linda, né? Será que é lindo? Dá pra dizer que é lindo? Eu acho incrível, né? A analogia toda que envolve esse capítulo aqui pra frente, e é muito especial. Eu gosto. Bom, como eu falei, é um capítulo mais curtinho. A gente tem 16 versos. A gente vai dividir o programa em 2 blocos. No primeiro a gente vai até o 7, eu que vou fazer a leitura. E do 8 até o final é o Edu. E a Carol hoje vai descansar, porque é o que ela mais precisa, tendo um bebezinho pequeno, é descansar, certo, Carol? Opa, com certeza. Beleza, como sempre a gente agradece a editora Mundo Cristão por emprestar a NVT para o nosso projeto aqui, e agradece também a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora que vocês espero não tenham cansado de ouvir ainda, e se Deus quiser vão ouvir ainda por muitos anos. Gostamos de lembrar também, ouvintes, que vocês podem se envolver com a gente. Aliás, vou mudar o verbo aqui, que vocês devem se envolver com a gente financeiramente para sustentar esse projeto missionário, que é isso que nós somos, né? Um projeto missionário que leva as escrituras para qualquer lugar do mundo que tenha internet não controlada. Né? E enfim, a gente sabe que muita gente, inclusive fora do Brasil, a gente dá risada, mas é isso mesmo. Ouve o LBC e a gente tem feito, graças a Deus, a diferença na vida de muita gente. E a gente só vai conseguir continuar existindo se de fato vocês comprarem essa briga com a gente e se envolver financeiramente, tá? Dentro da descrição do programa a gente tem aí as formas de você poder se envolver, mas basicamente são 2, né? Você pode fazer isso via Pix, a chave Pix está na descrição, e você pode fazer também o seu apoio recorrente lá no Catarse, acessando catarse.me/ictus. Lembrando que Ictus se escreve com 2 Hs, as pessoas insistem em comer um ou outro, às vezes até os 2 Hs, eu não sei porquê. Mas é ICHTHUS. O Pix também tem agora uma opção de fazer um Pix recorrente, né? Você pode cadastrar no seu banco para que ele aconteça automaticamente todos os meses e assim abençoar as nossas vidas. Por favor, considere isso com carinho, tá? Pelo menos considere com carinho, leve em oração, converse com a sua família e coloque a leitura bíblica comentada dentro do seu orçamento doméstico mensal. Beleza, dito isso, as propagandas, acho que estamos prontos para adentrar ao capítulo 17 de Êxodo. E como eu disse, é a minha vez de fazer a leitura. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela jorrará a água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá,
pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Que tristeza, né? Pois é. O povinho que... Enfim, a impressão que dá é que é todo dia. Eu não sei se realmente é todo dia. Aparentemente não deve ter demorado muitos dias da última reclamação até a de hoje, né? Até porque, enfim, eles ainda nem chegaram direito ao Monte Sinai. Se bem que se a gente olhar para o mapa, a gente vai ver que eles já estão ali na região do Sinai e tal, que... Não sei se a palavra cordilheira é o nome certo, mas é assim, não é uma montanha, é uma região de montanhas ali. Essa região do Sinai. O que me deixa um pouco, assim, de início já me deixou um pouco confuso, porque o verso 1 ele fala que eles pararam em Refidim. E aí, um pouquinho mais embaixo, a gente vê Deus falando, não, você bate no Sinai. Eu falo, que hora que mudou de lugar aí? Mas não mudou de lugar não, tá? Eles meio que estão no mesmo lugar aí. Geograficamente falando, é bem legal abrir um Google aí, procurar por Refidim e olhar para o Google Imagens, por exemplo. E você vai ver que tá tudo ali, tudo pertinho, faz tudo sentido. O que eu acho interessante nesse iniciozinho de texto é que é a terceira vez, pelo menos, que a gente vê reclamação do povo, né? Então lá no capítulo 15 a gente já tinha visto a questão da água, né? Que Moisés foi e jogou a madeira, né? No poço, lá em Mara. Depois teve a fome, né? Ai, os melões, as cebolas que a gente viu no capítulo anterior. Eu ainda tô procurando cebola no texto, que elas ainda não apareceram, viu? A gente fala cebola desde sempre, né? Não vi cebola na Bíblia. Não vi cebolas, né? Nas nossas versões NVI e NVT, optou pelo termo melão, mas versões mais antigas têm essa variedade entrando com a cebola. Ah, é? Que legal. Que legal. Aí, ó, tá vendo? Não era coisa da nossa imaginação. O fato é que eles estão reclamando por comida, né? Como se lá eles estivessem num resort. Exato. E aí a gente viu, né, o maná, as codornas, enfim. E agora, novamente, e sei lá, deve ter passado algumas horas, talvez alguns dias, no máximo. Dias, vai. Vamos dar esse crédito pra eles. A memória é curta, né, dessa galera. Não, porque eles estão com sede de novo. E é interessante, porque eles reclamam da sede... Não só por eles, né? Mas pelos filhos e os animais. A gente fica aqui, obviamente, julgando, falando, que absurdo. Mas a gente, pelo menos eu, não sei vocês, nunca passou sede a ponto de não conseguir, assim, de não conseguir. Não é que, não tomei água que eu não quis. Eu querer e não consegui tomar uma água, sabe? Não deve ser fácil, eles estão no deserto, é um lugar super inóspito. Eles não têm uma bica... que eles sabem que, chego ali e tomo água a hora que eu quiser, a hora que eu precisar. Eles estão realmente dependendo de uma providência milagrosa de Deus. Afinal de contas, estava no deserto. Assim, não é estranho eles reclamarem disso, né? Tanto que eles estão colocando até os animais. Eu fiquei tentando visualizar a imagem. Será que os animais já estavam, tipo, magrinhos e ressequidos, alguma coisa assim? Talvez, não sei. Talvez, né? Eu já passei sede nas 2 vezes que eu ganhei neném, porque... Eu optei pelo parto cesariana, né? E não pode tomar água? Por 24 horas. É mesmo? Eu não lembrava disso, não. E aí, claro que dá aquela sede monstruosa, né? Mas enfim. Eu acho que eles ficaram mais de 24 horas sem tomar água aqui. Sim. E andando, né? Você ainda tava deitada no ar-condicionado do hospital, né? Eles estão no sol aí. Uma vantagem. Estão no deserto, né? Num local, como o Tan falou, inóspito. E a questão da geografia ali, o verso 1, né, fala, né, estão andando de um lugar para outro, né? Então, aparentemente é uma grande multidão, nós já falamos sobre ideias de número de pessoas aí, fora animais e tudo mais. Numa região de cordilheira mesmo, uma região complicada, não é fácil andar. Não é fácil locomover. Então eles estão ali dando uma volta ali, talvez escolhendo o melhor caminho, como seria melhor local pra ficar. Eles não têm mapa, eles não têm referência. A maioria deles viveu a vida toda no Egito. A maioria não, acho que todos, né? Não tinham esse de vamos sair fazer um trekking. Eles eram escravos. Era tudo novo pra eles. Então, cara, não tem GPS, não tem nada. É pra onde que eu vou, sabe? É o sol a minha referência e olha lá. Nem uma bússola. E às vezes nós ficamos assim, né? Puxa, mas que povo reclamão. Como eles são reclamão o tempo todo, né? Mas eu acredito que assim, não é tão diferente. Nós estaríamos na mesma situação.
Sim, com certeza. Inclusive, em nossos dias, né? Quando a gente pensa no povo cristão, né, dos nossos dias, né? Na modernidade e tudo mais, todas as facilidades. Se a gente olhasse, né? Como vivemos num ambiente de igreja, de poder exercer sua fé e tudo mais, com tal liberdade que nós temos, observar que a gente não pode reclamar, mas a gente reclama demais, né? Pois Poxa, Deus... Não fui no McDonald's hoje. Esse mês eu não consegui fazer isso. Não consegui tomar uma coquinha essa semana. Você percebe que às vezes, eu só tô brincando aqui, mas às vezes nossas reclamações são tão tolas fúteis, quanto isso, né? São tolas, né? E aí quando a gente fala da água, mas eles não viviam num ambiente que tinha uma Sabesp. Sei lá, abrir a sua torneira, né? E também não eram 10 pessoas, né? Eram 2 milhões, a gente não pode esquecer disso daí, a gente tá chutando por aí mesmo. Exato. Então não é, achamos uma fontinha aqui, não resolve o problema, porque ainda tem os animais. Pois é. E não é só beber água, né? É importante a gente dar um salto no tempo e perceber que, por exemplo, não era qualquer lugar que você encontrava água, vou beber água. Não é assim que funcionava. Uhum. Naquela época, por exemplo, uma pessoa podia morrer por beber água. Já parou pra pensar nisso? Não tinha água, né? Água com como que é? Que a gente, nossa água que tem... Com saneamento básico, né? Fluorícia, aquilo não tinha. Isso, exatamente. Né? Não era não potável, né? Então, até pra achar água, né? Quem assiste esses canais Geographic, né? Esses canais assim, Nature, né? Essas coisas, sabe que é aquele negócio, né? Se o pessoal tá perdido no meio da floresta ou num deserto, se ele acha água, ele não pode de cara beber. Não dura 2 dias ali, tá morto. Então, tudo isso é um agravante pra situação. Isso você tá desesperado por água. Eu brinquei aqui dizendo que eles estavam sem GPS e tal, mas eles tinham algo melhor, né? O verso 1 diz isso. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Essa ordem do Senhor mostra pra gente, e a gente já sabe disso, né? Que era Deus que estava conduzindo eles. Lembra da nuvem? Sim. E eu acho que ela que falava, agora para, agora anda, agora é pra lá, agora é pra cá. Esse verso 1 trouxe pra mim, pelo menos, essa ideia. E é interessante que, apesar do povo ter, sim, essa referência contínua da presença de Deus, e visual, assim, física pra eles, a reclamação deles é contra Moisés, não é contra Deus. Então... Pelo menos na mente deles, no verso 2, eles reclamam do Moisés. E o Moisés joga pra eles e fala, cara, vocês estão reclamando de mim, mas não é de mim, vocês estão ligados, né? Vocês estão pondo, Deus a prova aqui. Mas parece que eles não perceberam isso, porque no 3 eles continuam reclamando de Moisés. Com aquela coisa que a gente já brincou aqui, que a gente já falou aqui da saudade do Egito, de novo, né? Essa é a grande luta, né? Mas também é o peso da autoridade dada a ele, né? Então, se eles tinham alguém pra... Quem que a gente vai falar? Eles não tinham livre acesso a Deus, né? Era só pro Moisés mesmo. Por Moisés, né? A gente vê ainda a incredulidade do povo, né? Porque como a gente tem visto, e eu sei, o Tan já falou isso, o Edu já falou isso outras vezes, como é fácil pra nós aqui, século 21, 2024, que é o ano que a gente tá gravando esse programa, como é fácil pra gente criticar, porque afinal de contas a gente já tem um panorama ali, né? A gente já sabe o que aconteceu. Mas quando você tá passando por uma luta, eu brinco, eu falo muito pro meu esposo assim, que desgraça nunca vem desacompanhada, né? Que quando acontece uma coisa... O Thiago sempre brinca comigo que eu sou uma pessoa que acontece... De desgraça a Carol conhece bastante. Porque, gente, já aconteceu tanta coisa assim num curto período. E quando eu olho assim pro passado, eu falo, não, tá bom. Foram coisas ali que aconteceram, foram pontuais. Mas quando você tá ali no olho do furacão, entendeu? Você não fica pensando, né, na situação isolada. Você pensa que, como eu estou sofrendo, mas será que Deus não está vendo isso? E acho que é basicamente a falta de fé, né, que a gente tem em Deus, né? No nosso Deus Todo-Poderoso, que estamos cansados de ouvir da sua onipresença, onisciência, onipotência. E mesmo assim a gente continua, né, uniburrinhos, né, unincrédulos. É difícil. É interessante a gente ver que o Moisés, apesar de ser o grande líder, o representante, o intercessor do povo aí,
ele se vê como de fato ele é, né? Totalmente impotente de resolver o problema da situação. Sim. Ainda bem, né? Tanto que a única coisa que ele faz, e que bom que ele fez isso, né? Foi procurar Deus. Exato. Ele foi orar e falou, Deus, eu não sei o que eu faço, eu preciso de ajuda. O povo, a gente lê assim meio que, mas aqui ele tá se sentindo ameaçado de morte, cara. Uhum. Pensa, você lidera um grupo de 2 milhões de pessoas. Cara, isso é um país. 2 milhões de pessoas dependendo só de você. E você é totalmente impotente pra fazer qualquer coisa. A vida dessas pessoas tá na sua mão e você não tem nada. O que você faz? Ele só fez o que dava, que era falar com Deus e falar, Deus, eles vão me matar. Se não acontecer nada, eles vão me matar. E aí Deus começa a preparar o milagre, né? É muito interessante que, de cara, apesar de Deus estar, como a gente já falou, na nuvem, né? Visivelmente pro povo ali, Deus, né? Ele sente que precisa dar o crédito para Moisés de novo, porque Moisés está totalmente desacreditado. É da autoridade que Moisés sempre teve diante do povo, mas aparentemente o povo estava esquecendo. E próprio Deus orienta ele, chama alguns líderes aí, porque os líderes precisam ver mais uma vez um negócio milagroso que eu vou fazer aqui. E aí com isso ele devolve então a autoridade para o Moisés, que de fato era dele. É a questão da representatividade, né? Moisés, como você mesmo falou, ele estava ali incapaz de fazer, mas ele era a representação ali de Deus pro povo. Sim. Então, isso tinha um caráter importante. Deus sempre mostra muito isso ao longo da jornada deles, né, na caminhada com Moisés. O fato de Moisés ser aquele homem a qual Deus escolheu para isso, para aquela função. E, inclusive, Deus não abre mão disso, até quando acontece, né, os problemas com a irmã, né, com Miriam, com Arão, quando acontece isso com a revolta de Coré, né, e tudo mais, que Deus não é bem assim. A questão não tô questionando isso, mas quem escolheu ele fui eu. Né? E isso é importante, né? Não é o poder de Moisés, mas quem Moisés representava para o povo. Então faltava o povo perceber isso, né? E inclusive, como você falou, eles estão vendo ali a nuvem, estão vendo quem os guia, né? E se ele tá ali junto deles, e eles viram tanta coisa já atrás, né? Recente, né? Num passado recente, qual era o medo deles em saber que Deus havia de provisionar algo, né? Mas como eu falei, mesma coisa da gente, né? A gente olha o texto, olha a história do passado, olha a Bíblia toda e vê um Deus presente na história, que se faz presente, que atua, e nós somos incrédulos, né? Não, mas não é bem assim, com eles lá foi em outro tempo. Nós temos essa tendência de achar que com a gente é diferente, que Deus trata diferente, porque não, ele trata da mesma forma. Sim. Isso é importante, de estar sempre em nossa mente, né? Exatamente. O verso 6, ele me trouxe questionamentos geográficos, né? A gente já falou um pouquinho, que ele menciona aí o Monte Sinai, e eu já falei, mas não estava no Sinai. E aí depois, é bom esse tipo de texto, porque faz a gente olhar para mapas, né? A gente tem um pastor muito querido que defende a tese de que quem estuda a Bíblia e não pega em mapas está até pecando, ele diz. Talvez seja forte, mas eu entendo, sabe? Porque a gente perde totalmente a referência. Mas talvez você já tenha visto, que seja na sua infância, aqueles mapinhas de fim de Bíblia, só para vocês se colocarem aqui no mapa, logo que eles atravessam o Mar Vermelho, tem tipo um triângulo assim com a pontinha para baixo. Isso aí é a Península do Sinai. Eles estão passando naquela partinha de baixo já, eles perto de... Ali eles vão receber a lei e tudo mais, mas dali eles vão fazer a volta e começar a subir para enfim chegar para Terra Prometida. Mas é ali que tá então a Península do Sinai, que são várias montanhas e tal, e o Refidim que aparece lá no verso 1 também tá na região. Se bem que os mapas que eu olhei colocam Refidim e uma interrogação, então provavelmente é um local não muito certo, assim, geograficamente hoje. Não tem, é aqui as ruínas não, né? Aqui tem os campos arqueológicos de Refidim. Não fui tão a fundo nesse estudo, mas suspeita-se que seja por ali. E é muito interessante que aparecem 2 nomes, né? Ganhando 2 nomes aí, Massá e Meribá, que significam prova e contenda. É mais uma daquelas para o povo lembrar da sua própria vergonha, né? E destacar, assim, uma coisa que Moisés aplicou para os seus dias, eu acho que a gente não pode perder a aplicação para hoje, que é, escuta, o Senhor está conosco ou não? E acho que abraço muito as palavras que o Edu falou agora há pouco, sabe?
Quando a gente tá sofrendo os nossos perrengues da vida aí, talvez esse texto tenha que vir à nossa mente, pra gente lembrar e ser humilhado no final dessa primeira leitura e falar, escuta, você que se diz cristão aí, o Senhor está com você ou não? Você acredita que Deus está cuidando ou não está cuidando? Essa é uma mensagem que eu não vou dizer que eu tenho que ouvir todos os dias, mas muito provavelmente toda semana. Eu não sei como é você aí do lado do fone de ouvido aí, mas é uma pergunta interessante. Sim. E é legal também que no momento em que Moisés ele vai até ali a rocha e bate nela, né, com o seu cajado. É o mesmo do Nilo, né? Legal. Sim, isso é importante. Mas ele tá na presença de testemunhas, né? Sim. Não é uma coisa que de repente eu vou fazer aqui uma mágica. Não, ó. De novo. Não é tipo achei água. Ó, Deus se colocou entre Moisés e a rocha, o texto diz isso. E é Deus que tá providenciando isso pra gente. Sim, sim. E em abundância, né? Pelo menos pra quantidade, né? De pessoas. Exato. Jorra água. Isso é muito legal. Eu tive já a oportunidade de conhecer a nascente do Rio Tietê. Fica aqui numa cidadezinha de São Paulo, né? Chamada Salesópolis, aqui em São Paulo. E, gente, quem mora em São Paulo, com certeza consegue visualizar ali o Rio Tietê e a grandeza, né, dele e a sua extensão. Mas a nascente é um negocinhozinho tão pequenininho. Piquititico. Exato. E aí vai crescendo. É muito lindo. E a água é limpinha e geladinha. E você pode beber. Tem até umas torneiras que eles colocaram próximo pra você abrir realmente e encher o copinho d'água. E que gostoso que é saber que tá saindo ali de uma rocha. Literalmente tá saindo de uma rocha. Que legal. Então, ali é um fiozinho. Começa com um fiozinho e vira o rio Tietê que a gente conhece. Mas aqui no texto fala que tava jorrando, né? Jorrará a água que o povo poderá beber. E, puxa, isso é fantástico, né? Porque, principalmente nós brasileiros que gostamos de tomar um banho também, eu já teria ali, talvez, emendado também um mergulho, alguma coisa do tipo. Sei lá, alguém atrás, sai, Carol, sai, tá atrapalhando. É isso. Meu camelo precisa tomar... E essa questão da rocha tem, como eu falei, né? Aqui nós entramos numa questão teológica muito linda, né? Eu gosto do texto, porque a aplicação aqui à pessoa de Jesus, que é a nossa rocha. Água viva, né? Tem alguns salmos, né? Água viva. Alguns salmos que falam sobre isso, inclusive. Que jorra água. A rocha a qual Davi fala que ele foi tirado de um tremendal de lama e colocado sobre uma rocha que traz vida. É incrível, né? E quando nós temos essa confiança, né? Nós sabemos que é a rocha que provê tudo necessário para nós. Sim. E tem uma questão aqui. Eu sei que a gente vai falar no futuro sobre isso, né? Vai chegar lá na frente, mas acontece em duas situações isso, né? Mas só uma vez Deus ordenou que fosse batido na rocha. Sim. E aí? Esse é o texto para guardar no bolso, né? Para lembrar lá na Exato. Guarde Exato. no bolso, porque é muito legal isso. Porque... Posso dar um spoiler, né? Tem que dar um spoiler. Spoiler da Bíblia, né? Cristo foi ferido uma única vez. Uma vez por todas. Nossa, será essa aplicação? Você já ouviu isso mesmo? Eu acho que é muito forte, hein? Muito alegórico, né? Não? Muito alegórico? Eu não tenho pra onde fugir, porque... Vou deixar em suspense aí pra você me convencer quando chegar lá. Deixa aí pra gente entrar nisso. Mas uma única vez a rocha foi ferida, né? É interessante. Interessante. Não, que ele foi ferido só uma vez, ok. Mas se esse texto tá simbolizando isso aí também, você vai ter que se defender muito bem. Poxa, pode deixar. Essa é pra ficar guardada pra isso que eu falei. Pra ficar guardada pra isso. Que eu com certeza vou. Não, jamais. Ai, Por que eu entro nessas questões? Porque tudo que acontece com o povo de Israel, o tabernáculo, os apontamentos para a pessoa de Jesus são muito visíveis para o povo. E são muito pedagógicos, né? Então eles tinham esse alvo. Deus usou isso de forma muito contundente para que quando o Messias chegasse, nada pudesse ter nenhuma sombra de fumaça. Será que é isso? Entendi. Né? Ficava muito claro a apresentação do Messias quando ele chega. Inclusive, quando a gente olha os evangelhos e algumas conversas dos discípulos, quando eles usam salmos ou usam textos bíblicos,
messiânicos ali, parece que eles estão lembrando, né? Ah, aconteceu isso. Ele, puxa, lá no Salmo falava isso, isso e isso. Olha aqui. Aí o significado fica claro, né? Eles achando essas pontinhas que eles cresceram aprendendo, cresceram recitando, crescendo ouvindo essas histórias. É bem interessante isso. E os judeus como um todo, né? Mesmo os não cristãos, aí, os não messiânicos, eles têm culturalmente até muito esse negócio de olhar analogias, olhar detalhes e buscar significados em coisinhas pequenas e tudo. É muito deles isso. Isso. E acham coisas que a gente fica assim, né? Você tá por fora, daqui a pouco fala, puxa, como isso fez sentido? Sim. Como isso se encaixou aqui? É verdade. A gente tá falando sobre a água, né? E Deus proveu água para eles. Eu estou pregando aqui em igreja que eu pastoreio, né? No livro de Daniel. Aliás, fechei a primeira parte da série, né? Que eu estou pregando. Eu não estou pregando Daniel naquela ótica, né? Normalmente a gente fala, vai pregar Daniel, né? Vai falar sobre as profecias, vai papá, o que vai ser, que ano vai ser, quando vai ser isso. Não tô entrando era nesse a minha mérito. Pergunta já. Não estou, porque o livro de Daniel a gente perde quando a gente não percebe que ele é tão rico em nos mostrar como jovens, tirados da sua terra, da sua forma de viver e entender a vida, são levados para uma outra terra, para uma outra cultura e passam a vivenciar isso tudo. Então, tem muita lição pra gente hoje. Com certeza. E essa é a linha que eu estou seguindo. E eu fechei em Daniel 3 com os amigos de Daniel diante da estátua, né? E a questão era uma questão ali muito clara, porque eles respondem pro rei, né? A gente já conhece a história aqui. Tô dando um salto lá pra Daniel, né? Que coisa louca. Mas eles respondem pra ele assim, olha rei, nós não vamos. Vai ter uma tensão ali, nós não vamos ajoelhar pra essa estátua. E por quê? Porque eles tinham uma fé e uma ética baseada em princípios e não em circunstâncias. E é bem isso que é a questão, né? Que é aquilo que implica na gente a fazer o que é certo simplesmente pelo que é certo. Sim. Então, quando a gente vive a nossa fé de forma circunstancial, a gente fraqueja. Porque as situações nos colocam em parafuso. E a gente acaba seguindo a onda. Quando nossa fé é claramente baseada em princípios, num claro entendimento do que nós cremos e para onde estamos indo, não tem nada que vai nos abalar. E eles não estavam preocupados. Para eles, olha, o rei, se Deus quiser nos livrar, ele vai. Se ele não quiser nos livrar, mesmo assim nós vamos para a fornalha. Sim, então isso verdade. é muito interessante, porque daí Deus não tira eles da fornalha. Deus livra eles na fornalha. Né? Então o povo ficou com sede e nesse caso Deus proveu a sede. Né? Não deixou ninguém morrer, mas proveu a sede. Mas vai ter situações que, como não vai ser sede, vai ser calor, vai ser fornalha, e Deus estará conosco. E ou que ele não vai agir, mas ele não deixa de ser aquele que a gente confia e sabe, ele está diante de nós. Ele é nossa coluna de nuvem, né, de fumaça. Sim. Eu vou aproveitar um ataque de oportunidade aqui, porque, enfim, a gente não produz só o LBC aqui. A gente tem um outro podcast chamado Ictus Podcast e em 2024 a gente começou a abrir vários outros podcasts. Um deles se chama Vento em Popa e a gente está fazendo a leitura e comentários de um livro de um autor fantástico chamado J.I. Packer. Eu nem sei qual que é o J.I., mas enfim. O livro se chama O Conhecimento de Deus. É um livro fantástico que eu estudei no seminário. Talvez um dos mais marcantes que eu tive por ali. E eu gravei há muito pouco tempo o capítulo 2, se eu não me engano, do livro, dentro desse programa novo, Vento em Popa, onde o autor usa exatamente esse texto em Daniel, falando do episódio da fornalha e dos amigos de Daniel. E tudo isso que o Edu falou, tá, assim, enfim, é o tema do capítulo, né? Tá todo mastigadinho lá, e então eu queria convidar você, ouvinte, para conhecer esse projeto aí, Vento em Popa, procura. Você vai encontrar isso dentro do Ictus Podcast, tá? Não tá aqui no feed do Leitura Bíblica Comentada. Então procura lá Ictus Podcast, ou procura no nosso site mesmo, tem aí na descrição do programa. E procura o programa Vento em Popa, o capítulo 2 do livro, se não me engano, episódio 3, porque o episódio 0 é só a apresentação do livro. É isso, né? Isso. É o Sr. James Inel Packer. James o quê? Inel? É o Thiago. Isso. É o Thiago. Nossa, é meu amigo aí, meu xará. É. Muito bom, gostei do J. O I é esquisito, mas ok.
Bom, acho que estamos prontos pro bloco 2. Sim. A gente vai seguir do verso 8 em diante, encerrando o capítulo. E como combinamos, é a vez do Edu fazer a leitura. Então bora lá. Verso 8. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha o braço erguido, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi. E disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração. O Senhor guerreará contra os amalequitas. Só tem uma coisa nesse texto que me deixou assim. Quem é Ur? Quem é Ur? Ah, sabe que eu fui atrás desse Ur aí, porque quando eu li, eu falei, ué, Ur dos caldeus, acho que já tinha ficado pra trás esse Ur. Pois é, e esse é com H, né? É, então, mas tem um Ur certo aqui, tá? Já que você adiantou, né, tava nas minhas notas aqui pra aparecer. Mas ele aparentemente é filho do Caleb. Ele vai ser mencionado no capítulo 31, dos versos 2 a 11. E de novo em 1 Crônicas 2, de 19 a 20. Um desses dois textos, se não me engano esse no capítulo 31, tá mencionando aquele cara que foi preparado por Deus para fazer a parte artística das coisas do tabernáculo e tudo, que o Espírito de Deus tinha imbuído ele para que ele tivesse habilidade para isso. Ele era parente desse Ur e do Caleb também. Eu não me lembro se ele era filho, pai, enfim, tá muito perto ali. Mas o próprio Ur, ele é mencionado ali nesse texto. E como não tem outro Ur aparecendo em lugar nenhum, as pessoas ligam os pontos e dizem que faz sentido ser esse Ur aí junto do Arão. É isso. O que me faz pensar que muitos personagens importantes acabaram ficando de fora da história, não porque, eu vou tirar de propósito, mas é porque a gente tem que lembrar que isso daqui aconteceu há muitos anos, e era uma coisa assim, oralizada, né? Enfim, mas eu falei assim, gente, quem é Ur, né? Então, pro público original, eles claramente sabiam quem era Ur. Sim, o Ur ali, sim, claro. Filho de Caleb estava na batalha, que era um grande soldado, Josué também. Aliás, o Josué aparece a primeira vez na Bíblia aqui, hein? Primeira aparição de Josué, é importante destacar. E vai ter outro nome depois, né? Oséias, né? Pra desvendar também. Essa é uma boa pergunta pro final, hein? Qual é o outro nome do Josué? Pouca gente lembra disso daí. Boa. Boa. Quando eu abri essa segunda leitura aí, eu até escrevi aqui pra mim, né? Bom, em resumo, assim como Deus providenciou alimento e água na parte 1, o mesmo Deus também providenciou a derrota dos vizinhos hostis. Então, de novo, é Deus cuidando de tudo aí, né? É verdade. E até, olhando essa questão dos vizinhos, quando a gente olha, né, geograficamente, você falou de olhar o mapa, né? O caminho que eles escolhem, né, que Deus escolhe para levá-los, não é o caminho mais prático. E eles ainda nem estavam penalizados, né? Depois eles vão ser mais penalizados por Deus para ficar peregrinando e tudo mais. Exatamente. O caminho mais simples seria seguindo a costa. Mas era uma região fortificada, com vários inimigos já bem preparados, e o povo não tinha experiência em combate. Nenhuma, eles são escravos, né? É a primeira vez que eles saem numa batalha, velho. Eles não têm reverência ainda. Não tem, então é interessante ver Deus colocando eles numa situação diferente,
por um outro caminho mais árduo, mas também começando a prepará-los para isso. Sim, com certeza. Uhum. E aqui já começa logo com os amalequitas, né? O povinho que dá trabalho historicamente para Israel, né? É um povo chato. Os amalequitas, eu acho que vale a gente fazer um mini panorama para eles aqui, tá? Uhum. Vamos lá. O Amaleque, que enfim é quem gera os amalequitas, ele era neto do Esaú. Isso aí você vai encontrar lá em Gênesis 36, 11 e 12, é mencionado o Amaleque. E os descendentes dele, que são os que se encontram com os israelitas aqui, eles eram nômades e, pelo que parece, eles se sustentavam invadindo povos mais estabelecidos. Isso aqui é retirado de uma nota na própria Bíblia de Estudo da NVT, tá? Uhum. E eu achei estranho, na verdade, já que a gente tá falando direto dos amalequitas, porque no verso 14, já bem perto do final do texto que o Edu leu, parece que tem uma preocupação com a memória do que aconteceu sendo contado para as futuras gerações. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, que acho que tem uma questão didática para ser desenvolvida aí. Mas era importante registrar que essa era a primeira vitória numa batalha assim que Israel estava nacionalmente envolvida. Certo. E os amalequitas, a princípio parece o texto, e isso aí olhando pro finalzinho, parece que Deus vai aniquilar os amalequitas aqui. A minha primeira leitura pensou isso. E aí eu fiquei, caramba, eu lembro de Amalequita aparecer um monte de vezes na Bíblia. Será que, o que aconteceu? Porque se o texto fala que eles foram destruídos completamente, não faria sentido eles aparecerem de novo. E isso me fez pesquisar o termo Amalequitas. E olha só, eles aparecem em Números 13, Números 14, em Juízes 3, Juízes 10, Juízes 12, lá em 1 Samuel 14 e 15. Inclusive lá é Saul que devia ter destruído eles e não destruiu. Uhum. E aí eles reaparecem lá 28, 30, e no 30 eles estão lutando contra Davi, e aí Davi derrota eles, só que o texto diz que com exceção de 400 que escaparam. E aí quando a gente vai lá para a história de Esther, lembra do Amã, que tenta dominar e destruir os judeus e tudo mais? Sim. Ele era descendente de Agag, sei lá como é que fala isso. E se você for ver, esse Amã é amalequita também. Olha como se encaixa as coisas. Lá em Esther, lá na frente. Nossa. Aí, assim, eu reli o texto, enfim, eu tentei conciliar as coisas. E aí, o que eu percebi, na verdade, é que Deus falando, olha, os amalequitas, eu vou exterminar a memória deles, né? Mas eles vão ser um povo que eu, Deus, que vou cuidar. O tempo todo, eles vão estar aqui perturbando e voltando como traças, assim, que você mata e aparece de novo, e mata e aparece de novo, enfim. Mas, de fato, hoje, nos dias atuais, a gente não tem nenhuma referência de amalequitas vivos, pelo menos não que eu saiba. Eles, de fato, acabaram perdendo sua memória ao longo da história. Nossa, que interessante. É um povinho que foi uma pedra no sapato de Israel. Né? Sempre eles estavam ali envolvidos e, de fato, sempre tem vários textos que tem isso, né? Olha, vai varrer a memória, vai apagar, venceu todos eles, né? E dá essa impressão que acabou ali, né? Um povo foi inteiramente exterminado. Uhum. Mas não é essa a intenção do texto, né? A ideia mesmo é falar assim, naquela batalha, aquele movimento que aconteceu ali foi derrotado, terminou ali. Né? Então, a história daquela batalha mostra a vitória por parte de Israel. E, inclusive, o que acontece aqui, mais uma vez, ensina o povo, né? Porque não era o poder de guerra do povo, não era a capacidade bélica, a estratégia militar do povo que estava no controle. Era o próprio Deus. Era né? Deus. Era o próprio Deus. Então, essa demonstração que Moisés ficou com o braço cansado, ele abaixou a vara e aí o outro prevalecia. O símbolo é mostrar isso mesmo, que quem vence a batalha é Deus. Sim, sim. E assim, é esquisito, né, pensar isso. Era obviamente algo muito visível, enfim, ele tava ali no alto pra todo mundo que tava batalhando, morrendo, se machucando, ver. E e o Moisés era velho aqui, né? Ele tá com mais de 80 anos. Ele saiu do Egito com 40 fugido lá pra viver com Jetro, voltou pra se defrontar com o faraó com 80, e ele ainda vai passar mais 40. Então ele tem no mínimo 80 anos aqui, perto disso. Já é um senhor, já, cara. Eu fiquei pensando aqui, né? Essa de ficar com o braço pra cima, tentando imaginar uma ilustração que remeta pra gente a dificuldade de fazer isso.
Eu não sei se vocês já passaram por essa situação. Provavelmente o Edu, sendo pastor, já passou algumas. E provavelmente ele foi o causador disso em outras. Mas se você já ficou com os braços levantados naquelas orações de consagração, de envio de missionário, apresentação de criança, esse tipo de coisa. E o pastor que nunca que acaba com a oração e seu braço vai, sabe... Começa com assim, 45 graus pra cima e vem, aí tá horizontal, daqui a pouco você já tá mirando no seu pé. Cara, ele ficou até a noite fazendo isso. Um senhor de idade que precisou sentar numa pedra e precisou de ajuda de 2 pessoas que também tiveram com seus braços levantados pra segurar o braço do Moisés. Então... Lembrando que Arão era mais velho que Moisés. Então. E teve que ajudar lá e tal. Uhum. Agora que é uma coisa engraçada você visualizar enquanto o braço tá erguido, eu tô ganhando. E, o braço abaixou, eu tô perdendo. Ai, não aguento mais. Morreu 10. Não, pelo amor de Deus, levanta esse braço agora. Levanta esse braço. Chega a ser, assim, engraçado, né? Mas a gente entende a seriedade. Engraçado que não é assim na guerra ali. Não, Deus me livre. Mas, mais uma vez, é Deus mostrando através desta cena a autoridade que ele dá a Moisés diante do povo. Sim. É a mesma coisa do primeiro trecho, né? Mostrando a todo mundo, ó, é Moisés que representa Deus aqui, né? É Deus, através de Moisés, que tá cuidando disso. Sim. Não tem dúvida nenhuma. Isso é importante, né? E não é endeusar Moisés. Porque Moisés, em inúmeras cenas, é visto como... Puxa, não tem o que fazer, nem sei, nem tem uma solução. Uhum. Vai chegar uma hora que o sogro dele vai chegar, Moisés, seguinte, deixa eu dar umas dicas pra você de liderança. Que tá em tudo que é livro de liderança até hoje, né? Deixa eu te dar umas orientações. E aí o povo, né, século XX, né, fala, olha, dica de liderança, delegue, faça isso, né? Nova, ó, é a nova tendência, né? Você vai lá, um criador de ovelhas lá do deserto, chegou lá para um estadista, né? Jovem estadista que cresceu na vanguarda da língua, né? Da cultura da época. Ele fala assim, cara, se você achar que você carrega tudo isso nas costas, você vai se acabar, né? Você não vai dar conta. Mas calma, Edu, isso aí é de outro capítulo. É verdade, deixa pra depois. Tô empolgado. Deixa pra... Vamos chegar lá. O que não pode passar, a gente já mencionou, né, a primeira aparição do Josué aqui. Sim. Mas eu acho que não só a gente tem que destacar a primeira participação dele, mas ele aparecendo como um líder de batalha, que é o que vai ser o papel dele no livro todo, né? Moisés já velho, não tem condições nenhuma de fazer isso, e até ele tá em treinamento aqui, a gente tá falando que o povo tá treinando, e que o inimigo foi escolhido a dedo, porque qualquer inimigo mais forte teria condições de eliminar totalmente o povo ali, mas Deus escolheu até isso, um inimigo do tamanho do poder de Israel para que ele começasse a saber batalhar. A gente vê aqui Josué, que coisa significa Salvador, né? É um cara que desponta. Sim. Inclusive, acho que vale a dica de que Josué é o hebraico para Jesus, que é no grego. Não sei quanta gente sabia dessa aí, mas é o mesmo nome. Exatamente. E aí, depois de toda essa situação, né, de toda essa batalha que possivelmente teve aí seus pormenores, Deus fala pra Moisés, escreve tudo. Não quero que fique nada de fora. O que mostra também a sabedoria no sentido educacional do Moisés, né? A importância disso, dele ter ido nas escolas do Egito, esse tipo de coisa. Esse negócio de guardar a memória para o futuro. E esse povo, vamos combinar que precisava muito disso, porque eles não tinham memória nem da semana passada, né? Parece. Quanto mais... E eles precisavam passar isso para as gerações futuras, de algum jeito. E era, de novo, né, a primeira batalha deles. Pensando na história de um povo que está se formando, até um mês atrás eles não eram um povo. A história de um povo, eu acho que você ter registro escrito da sua primeira batalha, da sua primeira vitória como nação, é algo muito importante para a história dessa nação como um todo mesmo. Sim. Boa. E ainda, como você já falou sobre Josué, né? É notório ver Deus preparando o estadista para dar um primeiro passo numa visão de Estado pro povo ali, né, que é Moisés.
E para a situação que eles iriam viver depois, né, do deserto, chegando na Terra Prometida, que seria de batalhas, Deus preparar um líder que era um militar. Que precisava, né? É bem interessante, né, esse encaixe, né? Sim, ele vai conquistar a Terra Prometida. Ela não tá lá esperando sem ninguém. Você tem que derrotar os povos que estão lá. Tem algumas visões teológicas, né, que fala que o deserto, né, é a nossa vida, né, a analogia com a vida do crente. E a chegar na Terra Prometida é o céu, né? Fala assim, tá fora do contexto, porque quando ele chegar fora, na né? Terra Prometida que o trabalho começou. Eu espero chegar no céu e não ter que lutar pela minha permanência. Exatamente. Não, mas Jesus já falou que tá preparando a minha casa lá, né? Tem isso aí na Bíblia, Amém. não tem, Edu? Ele falou, se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, isso aí. Ai, gente. Não, ele cria um altar, é legal, né? No 15 e no 16. Sim. Mais uma memória, né? Javé A Nissi. criação de um altar. Javé Nissi, que significa o Senhor, é a minha bandeira. Minha bandeira. E eu não sei o quanto que disso tem referência ao fato dele ter ficado com os braços pra cima, como se fosse um porta-bandeiras ali da nação, alguma coisa assim. Aparece o verso 16 que, pelo que eu dei uma pesquisada, é uma tradução do hebraico bem difícil de ser completada aí. Tanto que a gente olha para as traduções e umas optam por um lado, outras optam pelo outro. Mas basicamente elas dançam nas seguintes duas opções, né? Uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, isso no verso 16 faz menção às mãos do Moisés que ficaram levantadas durante a batalha contra os amalequitas, ou também uma possibilidade de tradução aí, significando que alguém, no caso os amalequitas mesmo, é que levantaram as suas mãos, ou seja, atacaram, né, contra o povo de Deus e que, portanto, eles seriam perseguidos pelo próprio Deus, como aparece, por exemplo, na tradução da Revista Atualizada, se não me engano, lá pro verso 14, que fala: "Hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu", o que soa, dado tudo que a gente falou, como uma profecia para o futuro. Tanto que no verso 16 da própria Revista Atualizada disse: "Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração". E de fato é o que a gente acaba vendo ao longo da Bíblia, como eu trouxe alguns exemplos para vocês aí. Uhum. Algo mais? É o que eu tinha para esse capítulo. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. Não, tá tudo certinho. Acho que Exato. para esses 16 versos Rendeu, né? coube muito bem. Rendeu. Ainda foi bastante, né? No capítulo da semana que vem, a gente vai ter o senhor Jetro, que é o sogro do Moisés, vindo visitar o Moisés. E aí sim... Sabe os traga conselhos tudo do isso de Jetro. novo, hein, Edu? Vai achar que você já contou tudo isso daí, não? Porque vamos considerar que o que você falou aqui é um migalhas, como é que chama quando você dá É uma prévia. uma prévia aí para que as pessoas se sintam empolgadas a voltar semana que vem e acompanhar com a gente o capítulo 18 de Êxodo. Isso aí. Eu sempre gosto muito de gravar com vocês, não só a gravação para mim assim é o ápice de todo o processo, sabe, de leituras, estudos, leitura de várias versões da Bíblia. Eu não sei como que os ouvintes fazem no seu dia a dia em relação à audição do LBC, se eles simplesmente abrem o podcast e ouvem sem nada, sem nem ter lido antes, ou se também é um complemento para eles. Mas eu realmente incentivo para que as pessoas façam a leitura do capítulo antes. Se possível, dá uma pesquisadinha, faz algumas anotações de coisas que Deus foi falando com você ao longo da sua própria leitura, antes de vir para o podcast, para que ele seja realmente um complemento ao seu estudo. Assim, para mim, o podcast, ele é, como eu falei, um fechamento de tudo. E é bem legal, porque normalmente, apesar de eu já ter lido vários desses textos, vários desses capítulos inúmeras vezes na vida, a impressão que eu tenho sempre é que agora eu li direito, sabe? Agora isso entrou. Não sei se é isso pra vocês também. E nem sei se daqui 10 anos ainda vai ser isso, mas eu tenho percebido, gravando aí 2 para 3 anos aí de LBC, que muitos textos que a gente já passou, eu tenho eles à memória muito mais facilmente do que eu tinha antes. E eu já tinha lido esses textos muitas vezes. Não sei se vocês têm algum depoimento aí pra isso. Eu acho que é a intencionalidade, né? A intencionalidade muda tudo.
Você é pastor, né, Edu? Você faz isso com frequência para as mensagens, né? Uhum. Mas é interessante porque quando você troca figurinhas, né, outra pessoa lendo do seu lado ou comentando, abre a sua mente para certos detalhes que às vezes você passou batido lendo. Sim, com Você certeza. passa batido. E, inclusive, aquele lado, né, pastoral, né, que é ruim. Às vezes a gente pega a Bíblia não com caráter devocional de eu vou ler e quero aqui aprender. Às vezes você pega um texto e tá lá, e é terrível isso, né? Não tô dizendo que isso é bom, tá, gente? Mas você tá lendo lá e você fala assim, puxa, isso aqui dá uma baita de uma mensagem. Você começa a montar a homilética ali. Então. Já usa o seu ministério aí. Eu ia dizer profissão, mas não gosto de profissão pra pastor, não sei o termo melhor pra usar, mas você já usa o seu dia a dia pra pensar o que eu vou fazer com isso, e não é o que eu vou fazer com isso pra edificar a minha própria vida, né? Sim. E daí, o que acontece? Você sai daquele momento contemplativo e entra num momento técnico, né? Você começa a encontrar a palavra, isso que vai encaixar aqui. E não que isso não seja importante quando você vai preparar uma mensagem, né? Vai preparar um artigo, um texto. Mas você perde, às vezes, alguns detalhes ricos para a sua edificação e pronto. Né? Então, é uma luta, às vezes, você tá lá e você perde, você tira a mente, você tá aqui naquele texto e fala, puxa, isso aqui eu poderia encaixar aqui, e você começa, tal. Aplica pros outros, mas não aplica pra si mesmo. É uma luta comigo, de parar e falar assim, não, esse é o meu momento de ler só pra mim. Só pra mim. E é diferente, e às vezes nessa conversa, nessa leitura assim, aparecem coisas fantásticas, é muito gostoso. Um baita aprendizado. Se você ouvinte quiser compartilhar com a gente como tem sido a experiência para vocês, vem pro Discord. É um espaço que a gente criou uma comunidade de leituras coletivas da Bíblia, inclusive. Mas não só de leituras, de conversa mesmo. Onde você pode contar pra gente o que tem sido pra você, assim. A gente ama descobrir essas coisas. Isso dá um gás pra gente continuar fazendo que vocês não têm ideia. Então, se você quiser fazer parte, é só acessar bit.ly/leitura coletiva. Nem que seja pra você entrar, contar pra gente, e aí se você desistir, não interagir mais, sabe? Mas é importante pra gente, e tá muito longe de ser pra encher o nosso ego ou coisas do tipo, Nossa, tá? É só pra gente ter um feedback de que, olha, realmente a gente tá fazendo diferença na vida das pessoas e assim, glorificar a Deus junto com você. Amém. Então não priva a gente de ter essa experiência, não, se você pode fazer isso por nós, tá? E como a Carol ama fazer, e eu acho que a gente não pode nunca esquecer, né, Carol? Faz aí. A gente pede para vocês orarem por nós, isso é muito importante, é muito desafiante estar aqui, não é só ler, não é só estudar, mas é parar o que a gente tem que tá ali da porta para fora, né? Eu tô com o bebê chorando aqui nesse momento, mas esse é um momento realmente que a gente tira para aprender e para ensinar. Então ore por nós, a gente não tá aqui querendo honras nem glórias, pelo contrário, é tudo pra honra e pra glória de Deus. E eu gosto muito, muito, muito quando as pessoas vêm dar um feedback. Nossa, vocês mudaram a nossa vida. Nossa, olha, eu nunca tinha visto isso. E eu sempre falo, tudo pra honra e pra glória de Deus. Nada, gente. Assim como a sua vida tá sendo transformada, as nossas também estão. Então, não esquece de lembrar de nós nas suas orações. Nós somos pessoas de carne e osso, tá? Porque, sei lá, às vezes as pessoas têm a impressão, né, de que porque nós não conhecemos pessoalmente alguém, ou a gente tá aqui do outro lado, a gente tá em outro patamar, e longe disso, tá? Talvez estejamos um pouquinho pra baixo. Talvez. Alguns degraus pra baixo. Então, ore por nós, é sempre uma alegria muito grande estar aqui aprendendo. Eu falo que sou quem mais aprendo, e aprendo demais. Hoje aprendi quem era Ur, por exemplo. E é isso. Eu sou muito grata por esse projeto e espero que a gente ainda consiga estudar e aprender e se deliciar com muitos outros capítulos da Bíblia. Amém. Beleza, até semana que vem, então, ouvintes. Mais uma vez, um enorme prazer estar nos seus ouvidos por uma horinha aí, praticamente, né? Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo, pela paciência, por estar conosco neste momento tão especial. Que o Senhor abençoe o Tan, a Carol e todos que estão conosco nessa caminhada. Você também, né? E eu falo, você igual aqueles caras que vai apresentar a banda, né? Apresenta todo mundo e não se apresenta. e a mim também. Isso aí. Eu também. Isso aí. Muito obrigada, pessoal, pela paciência, audiência. Compartilha aí com seus amigos e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.